Olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Tribuna no Enem. Eu sou a Ana Carolina Carnelli, repórter multimídia da Rede Tribuna. E aqui você vai acompanhar uma série de entrevistas com professores que vão te ajudar a se preparar nesta reta final para o Enem 2025. Além disso, todas as terças e quintas, o jornal A Tribuna publica simulados com questões de anos anteriores que vão te ajudar a se preparar para o Enem. O Enem tá chegando aí e você ainda não dominou tudo que você precisa saber de história? Então vem comigo que hoje nós vamos conversar com a professora de História do Madam, Alba Silva, para entender tudo que você precisa saber para se dar bem na prova. Bem-vinda, professora. Obrigada. Primeiro eu queria saber se você tem alguma dica de ouro que você sempre dá para os seus alunos nessa reta final para eles se dar bem na prova. Agora é a dica de ouro mesmo, né? Porque o tempo é curto, a gente tem um mês aí para a prova, menos de um mês, e o segredo para começar é não aprender matéria nova. Você tem que dominar aquilo que você já estudou. Então, é focar em revisão dos conteúdos já estudados e não fazer questões de outras bancas. Por quê? Você tem que se familiarizar com a prova do Enem, né? Como que os comandos vêm, como que eles distribuem essa prova, qual é a linguagem deles, porque é diferente de uma FUVEST, de uma Unicamp. E às vezes o aluno quer aumentar o nível de dificuldade e ele busca fazer outras questões. E eu aconselho agora, não mais. Agora é focar e confiar, porque ele já nadou tanto que não dá para morrer na praia, né? Tem que focar na revisão. E o que os alunos podem esperar da prova do Enem para esse ano? Bom, não vejo que virão grandes novidades, porque a prova do Enem já é uma prova linda. Eu sou apaixonada por essa prova, porque a prova de ciências humanas, ela cumpre o seu propósito. Ela mistura as disciplinas de história, geografia, sociologia e filosofia, e não tem a prova mais bonita, né? Você sai da prova do Enem melhor do que entrou. Porque você amplia o seu conhecimento de mundo. E eu acho assim mais interessante ainda que você, enquanto faz a prova, constrói repertório para a sua redação. Né? Tá ali. Então você pode usar recursos, palavras, alguns temas sensíveis que você pode usar para referendar a sua redação. Então é um pacote completo. Então espero que venha, como sempre vem, essa mistura muito bem feita, a atenção que eles têm com as questões da mudança, a inversão do olhar. Eu falo com os meus alunos, eu uso a Chimamanda como referência. Ela tem um livro chamado O Perigo de uma História Única. E se tem uma coisa que o Enem não faz é contar uma história única, né? Eles conseguem inverter o olhar. Em vez de a gente olhar da ponta da arma de fogo do português, a gente consegue ver também do ponto de vista de quem tinha o arco e a flecha. Então, ter essa noção de que existem outras visões de mundo, outras formas de se mostrar a história, o Enem faz isso muito bem. Então, ele pode esperar, imagino, como sempre vem trazendo, essa reflexão do que nos construiu, do que nos constituiu como povo, né? Nessa mistura de povos aí, da nossa colonização. E você falou sobre essa conversa que tem com as outras matérias, né? Com geografia, com sociologia, com filosofia. O que normalmente os alunos podem ver nessas outras questões de história que eles vão bater o olho e vão saber, isso aqui eu vi na matéria de história. Então, eu imagino assim, pode ser que eu esteja puxando assim o saco da minha matéria, mas história é uma disciplina que ela é como se fosse a espinha dorsal da prova, porque todas as outras questões, elas vêm embasadas em um tempo histórico. Então, um conselho se eu puder dar um conselho para os meus alunos agora, para quem está ouvindo, para quem está vendo, pega uma folha, Chamex, assim, abre em paisagem, faz uma linha do tempo, coloque ali os principais tempos históricos, né, Antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea, escreva as principais características, ou mentalize, coloque em algum lugar, e toda vez que você for fazer uma questão, tenta localizar o tempo histórico. Não importa se é filosofia, se ele vai falar de Platão ou se ele vai falar de Sartre. Você vai ter que localizar isso no tempo. Então, se Platão não é história, né? É filosofia. Sim. Mas você localiza no tempo da antiguidade. Quais eram os valores desse período, né? O que se esperava da sociedade? Se for falar de Sartre, um mundo em ebulição, né? A gente vai falar de idade contemporânea. Então, ele vai se ambientar para não errar, ele já consegue eliminar algumas alternativas só de saber o tempo histórico, de ter noção daquele período. Porque gravar datas, isso aí, ainda bem que não existe mais. Mas noção de tempo histórico é muito importante. Então, eu
acho que esse é uma boa pedida, assim, dica. exatamente, para fazer essa prova. E o que é mais corriqueiro cair normalmente? Tem algum período histórico, algum conceito Sim. histórico que normalmente cai na prova? Cai bastante. Inclusive, 2 dos que eu vou citar não andavam caindo nos últimos anos, voltaram a cair. O primeiro, a gente, claro que provavelmente cai Brasil Colônia, mas focando em que temática? Indígena e africana. Acho que é bem importante prestar atenção nisso. Não do ponto de vista só, né, da questão da colonização, as normas e como que se estabeleceu o pacto colonial, mas como que esse povo que vai ser usado na colonização, né, dessa invasão que ocorreu, como que os indígenas reagem, o que tem deles na nossa sociedade hoje, o que foi aproveitado deles, né, e do povo africano, né, desse sequestro que ocorreu durante mais de 300 anos, trazendo-os para cá, e aí uma coisa de protagonismo mesmo, né, da resistência desde o início, a questão quilombola, isso é sempre muito valorizado na prova, quando não na prova de história, na redação, como foi no ano passado, né. Outro período histórico que sempre cai é o Segundo Reinado, porque ele antecede a nossa república, então são as bases do que a gente vive politicamente hoje, e também porque durou muito, né, Dom Pedro II, ele gostou do trono, ele ficou 49 anos no trono, então tem muita coisa que acontece, é um período de muita mudança no mundo, então a gente acompanha essas mudanças, né, inclusive o fim da escravidão, no Segundo Reinado. Na República, era Vargas. Voltou a cair. Vargas sempre foi o queridinho da prova. Ele cai muito, sobretudo o Estado Novo, né? Que é o período ditatorial do governo dele. E aí focar em questões trabalhistas, a relação de tensão, né? O corporativismo do Estado, né? O Estado mediando a luta patrão-empregado, enfim, e as consequências disso. A nossa participação na Segunda Guerra Mundial, que a gente mandou muito bem. A gente participou dessa Segunda Guerra de uma forma muito melhor do que na primeira, que foi um pouco mais amena. E a ditadura militar. A ditadura militar ficou um pouco esquecida durante uns anos, mas nos últimos 2 anos ela tem caído, e aí o foco é olhar, por exemplo, questões de restrição de liberdade ou de imprensa, o AI-2, o AI-5, isso é uma coisa que é recorrente na prova, cai bastante, né? Dentro desses temas, assim, que normalmente são corriqueiros, tem algum deles que os alunos costumam ter mais dificuldade, que é importante dar uma revisada melhor agora, nessa reta final? Eu acho que não tem um tema específico. Eu acho que o período colonial talvez seja o que vem mais dúvida, porque está mais distante. O que eu percebo é que quanto mais próximo da nossa realidade aquela matéria mais facilidade eles têm, porque eles têm referência, né? Me preocupa um pouco o fato de, talvez, aquele aluno que não focou na área de humanidades e não desenvolveu muito a sua característica reflexiva, porque a prova cobra isso, né? E aí, uma dica que eu dou, assim, para os alunos é, quando eles vão ler um texto, a prova de história tem muito texto. Sim. As assertivas são curtas, mas as alternativas, né? Mas o texto geralmente é longo. Então, já identificar ali do que o texto fala, e na hora que terminar de ler o texto, olhar a legenda. Porque a gente, às vezes, dá pouca importância. Tem gente que nem lê a legenda, né? Por exemplo, caiu uma questão no Enem há 2 anos sobre a ditadura, sobre o Vladimir Herzog. E no final do texto, na legenda, estava escrito: a ditadura encurralada. A gente já sabe que aquele texto é um texto crítico à ditadura, só pela legenda. Então, ela já te dá um norte do que provavelmente a pergunta vai ser baseada no que vem o texto. Então, ela vai te dar um norte. É importante ele prestar atenção nisso, tá? E no comando da questão. Qual é o verbo? Analise, compare, relacione. Isso também dá, porque a prova do Enem, às vezes, vem com alternativas que são certas, mais de uma. Não sei se você se lembra de ter passado por isso. Sim. Então, o aluno fica assim, mas isso aqui também está certo. Mas isso responde a questão, né? Então, é intimidade mesmo com a prova, é você fazer muita questão para conseguir ter esse domínio na hora. Né? Então, essa é a dica para essa reta final? Dar uma revisada nas outras provas dos anos anteriores? Não, tem que fazer prova da banca do Enem. Tem que fazer todas. Assim, de preferência, não se limitar àquelas de ampla concorrência, mas as outras que são feitas, né, especiais, façam todas que forem possíveis. Porque você vai se tornando íntimo. Tem um padrão, né? O Enem, ele deixa muito claro o que ele espera do seu candidato, da sua candidata. Então, não é um tiro no escuro. Você sabe o que eles querem de você. Então, assim, já sabendo,
você vai para a prova com mais entusiasmo, você vai mais confiante. Com né? certeza. Você falou também que história pode ajudar na redação. Uhum. Tem algum autor, algum período histórico que você fala, assim, que é uma chave para você começar a sua redação para os seus alunos? Ficou difícil aqui para eu citar um. Eu vou citar 2 mulheres. Tudo bem. Eu vou citar uma historiadora, que é a Lilian Schwartz, que faz uma biografia do Brasil muito bem feita, e ela foca muito na questão do negro, e eu acho que esse é a nossa ferida mais aberta, né? Nossa história, ela tem Com essa certeza. saga e isso não dá para ignorar, né? A gente tem quem negue, mas é muito difícil ignorar, as coisas são bastante claras. Sim. E eu queria citar uma filósofa, e, né, tô indo para a área do meu colega Bravin, que é a Djamila Ribeiro. Uhum. Eu acho que seria interessante também prestar atenção no que ela escreve, no que ela fala, porque é diferente de o negro se tornar um objeto de estudo, ele se torna o sujeito, né? E essa inversão é muito O valiosa. autor da história. Exatamente. Uhum. Contada por eles, né? Como Exato. eles sentem. Uhum. E tem algum tema que você provavelmente falaria assim, esse aqui, gente, com certeza vai ter. Escravidão. Não Uhum. tenho dúvida, assim. Depois vamos cobrar. Escravidão cai todo ano. Pelo menos 2 questões que liguem aos negros, pelo menos umas 2 questões indígenas, ditadura também. Então, assim, você quer acertar? Vamos lá, vamos botar 6 questões? Exato, Vamos garantir vamos lá. 6. Você vai estudar escravidão e suas consequências, não é para estudar de forma fatídica. Foi assim, foram tantos mil. Não é sobre isso. É sobre aquilo e como isso reverbera para nós hoje, né? E eles gostam muito de fazer essa ligação. E que bom, porque se o conhecimento que a gente, né, vai buscar não servir para a gente entender a sociedade que a gente vive, ele fica em desuso, né? Fica uma coisa que o ChatGPT vai saber fazer melhor, né? E a gente está aqui para mostrar a nossa capacidade crítica. Então, escravidão e suas relações, né? Sua relação com a nossa realidade. A questão indígena, que tem muitos autores que trazem o Krenak, inclusive, né, já citei outro, não consigo ficar com... Mas o Ailton Krenak é, né, uma referência importante que o Enem gosta. E, para garantir mais questões, ditadura e Getúlio Vargas. Isso aí pode esperar que vai cair. Você falou de ChatGPT. É um tema atual que você acha que pode cair no Enem agora? Pode. Tem algum outro tema da atualidade que tem essa possibilidade? Pode. ChatGPT é né, a inteligência artificial é uma realidade e isso pode ser relacionado com outras revoluções. Industrial, né? A primeira, a segunda e a revolução tecnológica que acontece, sobretudo depois da década de 90 e como o mundo mudou depois, né? A pandemia. Né, as relações, o uso das mídias, né, a nossa diversidade de acesso à mídia, enfim, tudo modificou bastante e pode ser relacionado com outros processos históricos que provavelmente quem viveu deve ter dito, é o fim do mundo, agora já era. Isso já foi dito muitas vezes, né? E não já era. A gente vai se adaptar. Então, isso pode ser uma coisa cobrada lá, ligada a momentos históricos diferentes, em que a gente passou por grandes coisas. Por exemplo, as grandes navegações. Imagina, descobrir que a Terra é redonda, mesmo que isso volte a ser questionado agora por alguns. E descobrir que o mundo não se resume ali onde você vive, né? E que aquele oceano ele não vai ter monstros e não tem um despenhadeiro. Então, imagina quem viveu aquele período, né? Ter que lidar com essas informações. A gente está vivendo nós, cada um no seu tempo, sem desespero, né? Sim. Mas sim, causa alguns transtornos sociais. Outra questão que eu acho que pode ser muito relevante é a questão ambiental. Que pode cair junto com geografia, as consequências, o racismo ambiental, né? Quem que habita as periferias, né? Quem que está mais ou menos preparado para lidar com as mudanças climáticas. E eu sei que a COP30, né, não deu tempo de cair na prova, mas a questão, por exemplo, hídrica, não precisava da COP30 para a gente refletir e entender que rio não é só meio, né? Rio é caminho, não é só para fornecer água para a indústria ou para a agricultura. Rio é caminho também. A gente está num país de proporções continentais e usa rodoviário, né?
rotas rodoviárias. Então, a gente não... o descaso com as ferrovias e com a navegação pode ser um tema trazido junto com história, né, e geografia. Eu aposto que possa cair. Constituição de 88, que fala pela primeira vez, com mais ênfase, dos direitos do meio ambiente. E para essa reta final, você gostaria de dar alguma outra dica que é importante para os seus alunos? Eu vou dar umas dicas práticas, pode ser? Claro. Primeiro, tentar ir no sábado ao seu local de prova. Eu acho que isso vale muito. Eu estive lá num lugar, um grande centro de aplicação de prova com a escola, e de gente chegando atrasada. Então, assim, é meio inadmissível, né? Como que isso pode acontecer? Então, para evitar surpresas, vai antes ao seu local de prova. Segunda coisa, já vai amaciando sua caneta. Não compra uma caneta nova e leve. Escreva com ela. E se eu puder dizer assim, leve 2 canetas. Não porque se uma falhar a outra. 2 diferentes. Uma de ponta fina, porque é o dia da prova de humanidades, também redação. Uma de ponta fina e uma de ponta grossa. A de ponta fina você faz a redação, porque você precisa de uma letra pequena para caber todas as suas ideias, que eu sei que são incríveis. E a de ponta grossa para preencher o gabarito, que você já vai estar exausto, né? Então, assim, eu acho que dá para... É uma coisa uma boa dica. Simples, mas que pode fazer diferença lá no seu desenvolvimento, né? Uma outra coisa também é não conferir o seu gabarito. Quando você fizer a sua prova, você vai fazer primeiro dia, né? Esse primeiro dia cai humanidades. Não confira o gabarito depois. Faça a segunda prova. Porque, primeiro, que não vai ter gabarito oficial. Vai te deixar angustiada à toa. Segundo, que dependendo de como você foi, você vai com menos confiança para o segundo dia, né? Desmotivado. Exatamente. E às vezes não é uma coisa que se confirma. Porque o valor vai depender do rendimento dos outros candidatos também. Então, calma, não leia agora. Se eu puder dizer assim, segura essa ansiedade. Eu sei que eu estou pedindo uma coisa bem difícil, mas tenta não ver. Tá? Para isso não abalar a sua autoestima para fazer essa prova. Isso vai ser muito importante. Você tem que confiar em você mesmo agora. Não dá para ficar se lamentando mais. Agora é hora de partir para cima. Vai para a prova com raiva. Tipo, vem cá que eu vou resolver isso aqui agora. Né? Deixa comigo. É isso então, professora. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Gostou desse conteúdo? No nosso canal do YouTube e no portal Tribuna Online tem muito mais. Então deixa aqui embaixo o seu joinha e compartilhe esse vídeo com um amigo que também precisa dessas dicas para se dar bem no Enem.